Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, bem-vindos de volta depois do almoço. Espero que vocês estejam muito bem. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um bate-papo que a gente vai ter agora com uma aluna. É a Ana Caroline. Estou esperando ela entrar para a gente poder conversar. Como vocês foram de almoço? Espero que estejam bem. Truques da gravação, tá? E solta o cabelo porque para ficar diferente da live da manhã. Podia ter colocado um lenço, podia ter colocado minha touquinha, pra dar uma diferenciada, né, gente? Então, olha, ela já chegou. Vamos lá, vou colocar ela aqui. Venha, Carol. Eu estou aqui com o meu chá. Esse chá hoje ele é de hibisco, cravo, gengibre e canela. Oi! Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, posso te chamar de Carol? Que eu vi que o Pode, seu Carol. usuário é Carol. Então, legal. Uhum, Bom, Carol, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. A ideia é que a gente possa obrigada. conversar um pouquinho, então, sobre a sua trajetória com relação ao seu processo pessoal de organização e poder te Uhum. ajudar. Uai, sumiu aqui, voltou? Tá indo? Acho que a minha internet mesmo tá Travou bem aqui pra ruim. mim. Que estranho. Bom, É, Bom, vamos lá então. Então, a ideia é que a gente possa conversar para eu poder te ajudar com o seu processo pessoal de organização, tirar dúvidas que você tenha e também uhum, ajudar outras pessoas que possam ter uma situação assim parecida com a sua, de alguma maneira. Eu tô olhando para cá porque você está aqui no meu uhum. computador, que eu tô vendo várias informações suas aqui, muito legais. Então, eu quero pedir para você se apresentar para o pessoal. Apresente-se então, o pessoal saber quem você é, de onde você fala, o que que você faz. Uhum. Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Ana Caroline, mas a maioria do pessoal mesmo me chama de Carol. Eu sou atualmente professora e coordenadora de um curso de gastronomia, né? Então, todo mundo me pergunta se eu estou ali nas aulas práticas, mas infelizmente nesse momento eu estou só mesmo na gestão do curso e também algumas disciplinas teóricas, então infelizmente eu estou afastada da melhor parte do curso, mas faz parte. E além disso, eu sou doutoranda pela Universidade de Coimbra, né? Eu comecei em 2019, fiz as disciplinas lá em Coimbra mesmo, e ano passado, por conta mesmo da pandemia, eu acabei voltando para o Brasil, de forma mais antecipadamente. Caramba. Muita coisa. E aí, em que etapa do doutorado você tá, assim? Olha, eu ainda vou apresentar o meu projeto ainda, né? Estou ainda com essa questão de manda o projeto volta, tem que corrigir. Então já tá na fase E final, assim. não, ainda, pelo contrário, eu ainda vou começar, ainda vou Ah, começar a entendi. pesquisa. Tá, entendi. É que é É, um processo diferente lá, né? sim, sim. E, Geralmente aqui no Brasil a gente dá a entrada logo com o projeto, né? E lá não, lá a gente vai construindo esse projeto ainda ao longo das disciplinas em um determinado período depois. que gostoso. E sobre o que é a sua pesquisa? Sobre a influência portuguesa na panificação aqui de Fortaleza. Nossa, que demais. Então tem bem uma relação bem próxima entre os dois países. Nossa, que legal, que bacana. Bom, e como que você me conheceu? Como que você chegou na vida organizada? Então, conheci através de uma amiga, que inclusive eu acho que ela é a sua maior fã, que é a Manuela, daqui de Fortaleza também. Então, ela foi me apresentando, na época era o site, né? Ainda não tinha, pelo menos eu não sabia se tinha cursos. E aí ela começou a me apresentar outros materiais seus, livros, né? Foi aí que começaram a surgir os cursos, pelo menos eu fiquei sabendo que existiam os cursos. E há mais ou menos uns 3 ou 4 anos eu comecei a eu fiz um curso sobre agenda. Né? Aquele curso para mim já foi super significativo, assim, foi quando eu conheci a agenda do Google, e aí comecei a utilizar a agenda do Google, vi o quanto que realmente ela me salvou, ela salvou a minha vida mesmo em diversos momentos, né? E aí, depois que eu fiz esse curso,
fica só acompanhando mesmo o site. Queria muito ter feito presencial quando você veio, chegou a vir para Fortaleza, mas na época eu estava fora de Fortaleza. E Isso que é o complicado do presencial, né? É difícil uhum, calhar numa data que todo mundo pode. é, e aí acabou que ano passado eu comecei, eu na pandemia, né, estava em casa, e aí tive aquela semana da organização que você fez, você foi dando várias dicas, orientações, e aquilo também já me despertou da necessidade. E aí foi interessante porque, assim, durante a pandemia, quando eu voltei e fiquei no período mesmo de isolamento, eu fiquei 15 dias, né, de quarentena mesmo, isolada, para saber se não ia ter nenhum sintoma de Covid, eu acabei fazendo uma reflexão de vida, assim, o que é que, em todas as coisas que tinham acontecido na minha vida até então, né, nos momentos, e fui começando a ver algumas dificuldades que eu tinha desde a infância, né, e é muito engraçada essa história, mas aí eu lembro que na época eu tinha um paquerinha que ficou virtual, assim, por conta da pandemia, que eu achava que ele era autista, e aí eu comecei a assistir um seriado chamado Atypical. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, quem tinha alguns daqueles sintomas, aliás, daquelas características, era eu. Assim, principalmente o de estar tentando me concentrar em alguma coisa e o pensamento ir além, sabe? E aí foi quando eu comecei a desconfiar que, na verdade, eu tivesse também alguma questão ali neurológica que pudesse ser explicada. E conversei na época, terapeuta, né? Ela disse, não, autismo você não tem esse perfil, mas a gente poderia fazer uma investigação sobre TDAH, né? E aí veio essa possibilidade do TDAH, né? E veio o questionamento sobre todas as vezes que eu tive dificuldades e problemas, justamente por conta de organização. E aí foi que veio a semana, né, que você fez. E aí aquilo me fez, na época, é, fazer o teu curso, né? Estou ainda matriculada. Uhum. E como que tem sido esse processo para você, desde que você começou o curso? O que que você está gostando mais, assim? O que que você já conseguiu implementar? Olha, primeiro fortalecer a questão da agenda, a questão mesmo de uma lista de atividades. E acho que o principal de tudo foi um conselho que você dá muito sobre a questão do sono, né? E aquilo, a partir de então, eu comecei a prestar atenção também mais no meu sono e partir para essa busca da melhoria do sono. Então, foi uma busca de programar o celular para que ele escurecesse 10 horas da noite, né? Então, ir minimizando essas atividades. Né? E, paralelo a isso, fui buscar tratamento médico mesmo. E tratava até comer medicações para dormir e via que não melhorava. E aí foi quando veio o diagnóstico da apneia do sono. E aí, e aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu olhava para mim, todas as outras pessoas super acordadas, super bem e produtivas, né? E não só produtivas, mas também bem-humoradas e capazes de ter bons momentos além do trabalho. E eu sempre cansada, sempre mal-humorada, sempre me atrapalhando toda a minha organização, porque e não imaginava que poderia ser realmente uma questão de saúde, né? Uma questão tratável ainda bem. E agora foi que eu realmente comecei ontem, enfim, consegui começar ontem meu tratamento, né, da apneia. A organização, eu ainda não estou 100%, ainda não concluí o curso, ainda tive uma pausa no meio do caminho, mas com certeza o curso ele já me ajudou bastante no, assim, como eu posso dizer, até onde esses problemas de saúde, como TDAH e apneia, eles não permitem uma organização 100%, esses problemas permitem, o curso ele me ajudou bastante e tem me ajudado bastante. Então,
Para mim é muito importante, por exemplo, a revisão semanal, que eu sempre faço no domingo, né? Questão mesmo de ter aquele tempo, mesmo que seja para uma conferência rápida de reuniões, de atividades. E outra coisa também que para mim foi fundamental, que eu aprendi no curso, é andar sempre com um caderninho. Como que tem sido a sua rotina, assim? Você está trabalhando de casa, então, mesmo com a coordenação do curso, Isso. como que tem sido a sua rotina? Uhum. Pronto. A minha rotina também tem uma variação de horários, né? Por exemplo, segunda e terça eu trabalho tarde e noite. Hoje, como eu tinha esse momento com você, então eu trabalhei pela manhã para poder trabalhar à noite. Então, geralmente é segunda e terça, tarde e noite, até 10 horas da noite, né? À noite, geralmente, é o período que eu dou aulas, porque eu curso noturno. E nos outros dias é manhã e tarde. Então, aí eu já tenho mais ou menos como se fosse uma quebra, né? Então, por enquanto que eu estou em casa, eu consigo, por exemplo, deu 10 horas da noite, fazer uma rotina de tomar um banho, tomar um chá, trocar de roupa e me deitar e dormir. Mas provavelmente quando o ensino presencial voltar, vai ficar mais complicado, por conta de estar no trabalho até 10 horas da noite nesses dias. Eu confesso que a minha dificuldade realmente ainda é com o acordar, mas eu sei que é devido ao problema da apneia que eu ainda, né, ainda estou começando a tratar. E aí nos outros dias de quarta, quinta e sexta, manhã e tarde, à noite geralmente estou livre para alguma atividade física, né, e estudos. Final de semana eu tento também sempre acordar num horário muito próximo, não dormir até mais, assim como as pessoas costumam dizer, vai dormir até mais, porque é final de semana. E dormir também mais cedo, né? Pelo menos tentar uma rotina. Eu realmente percebi que o corpo da gente, ele tem isso de não entender que hoje é domingo, então eu vou acordar meio-dia e amanhã é segunda-feira, eu vou acordar às 6 horas da manhã. Ou então hoje é sábado, eu posso dormir 2 horas da manhã, mas amanhã é domingo, eu tenho que dormir às 10. O corpo não conhece o calendário, ele não sabe, ele não obedece essa linguagem, ele nem sabe do que se trata, né? Ele sabe o que tem de informação que você dá. Quando tem luz, quando você bebe uma água, quando você come, quando você se movimenta. Né? Ele não lê o calendário, né? Eu acho que é uma percepção legal isso, bastante, assim. E eu fiquei muito feliz que você esteja fazendo o tratamento para a apneia, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença para você, realmente, Uhum. né? E uma coisa para te falar assim de cara, pelo que você falou, para você não se preocupar tanto com essa questão de quando voltar no presencial, porque se você parar para pensar, são 2 dias de 7 da semana que você vai dormir mais tarde. Então eles são exceção. Então não fica se cobrando também, ai, poxa, esses dias eu vou dormir mais tarde, faz parte. Aí você, no dia seguinte, você já sabe que talvez você esteja um pouco mais cansado, então você tenta pegar um pouco mais leve, assim, de modo geral, no que for possível. Especialmente na quarta, né? Acho que na quarta é o dia mais. Porque de segunda para terça você ainda consegue acordar ali mais tranquila, mas de terça para quarta, que quarta você tem aula de manhã, né? Aí Isso, que pode trabalho pela manhã. ser ativo, né? Então, bom, nossa, puxa vida, né? E me conta assim, por exemplo, você falou assim do curso, né? Em que módulo que você tá do curso agora? Ai, meu Deus, que vergonha. Não, Pronto. Não, eu vou explicar. É porque, assim, quando eu comecei o curso naquele momento que estava todo mundo em casa de isolamento, tal. Ainda não tinha voltado nem a trabalhar de home office. E aí, quando eu voltei a trabalhar, ainda no ano passado, tive que voltar presencialmente. E, na verdade, eu sou de Fortaleza e estou em Fortaleza nesse momento, mas eu trabalho a cerca de 250 quilômetros de Fortaleza, que é na cidade de Sobral. E eu tive que fazer toda uma mudança. Então, naquele momento ali, mais ou menos em setembro, eu parei tudo. Parei a atividade física que eu fazia em casa mesmo, parei, tive dificuldade de retomar meus estudos do doutorado, né? Tive dificuldade de retomar o curso. Eu parei, se não me engano, na unidade 3.
Tá bom. Você chegou, mas você já chegou a fazer algum exercício do módulo de planejamento de vida? Não, acho que de planejamento de vida não, ainda E não. esse módulo vai ser bem bacana, assim, para você, porque ele ajuda justamente isso, assim, a gente pensar e repensar várias coisas que estão em andamento na vida, questões de responsabilidades e tal. Isso vai te ajudar bastante de várias maneiras. Qual que é o seu principal desafio hoje, então? Tirando a questão da apneia, que já está em tratamento. Uhum. Eu acho que o meu maior desafio é organizar mesmo espaços para que eu consiga me dedicar mesmo à escrita da tese, né? Esse acaba sendo o maior desafio, porque muitas vezes a gente passa muito tempo diante do computador trabalhando, né? Então, seria E ainda mais no das aulas com a tese. isso. Realmente é conciliar isso, porque às vezes também quando chega, às vezes final de semana, sábado à noite eu estou mexendo, mas nem né, por porque nem penso assim como uma coisa ruim. Eu penso muito assim, eu tô sem fazer nada, vou aqui mexer, vou aqui escrever alguma coisa. Mas assim, eu queria muito conseguir concentrar todas essas atividades no máximo de segunda a sábado, sabe? Para poder ter o domingo como um dia livre de qualquer tela. Uhum. Faz muito bem. Tá. É, eu acho que, assim, o ideal de verdade seria você nem considerar o sábado também. É tipo assim, se você quiser e precisar, você usa o sábado, mas não considerá-lo dentro dos seus cronogramas, sabe? Se você puder, Uhum. tá? Mas uma primeira coisa que me vem à mente é, hoje, como que você trabalha na sua tese? Como que Por você... enquanto, é realmente só pesquisa bibliográfica no computador, né? Um livro. Né? Eu ainda não estou na parte de trabalho de campo, então é só mesmo a parte da revisão bibliográfica. Mas nessa revisão bibliográfica você não tem a tendência, assim, a escrever alguma coisa? Sim, esse momento é o momento mesmo como eu ainda estou nessa elaboração de projeto, é basicamente os autores mais tradicionais da área da alimentação, da sociologia da alimentação, de antropologia de uma forma geral. Basicamente é isso. Tem uma relação também que eu já pesquisei, que é de alguns autores que me interessam, Uhum. e também de alguns autores que foram dados pela minha orientadora. Então, digamos, essa bibliografia, ela já está separada. E você tem se dedicado a isso todos os dias? Não, não, Você acha que é não. necessário se dedicar todos os dias? Ou você Com gosta? certeza, gostaria bastante. Realmente, as minhas dificuldades mesmo, elas foram muito relacionadas a essas duas situações que eu falei, né? Por eu passar o dia cansada, assim, com aquele cansaço, que eu ficava tomando café, e nada passava, a sonolência, e até mesmo a questão que aí a questão do TDAH, que eu ainda não estou tratando por outras questões que precisam ser tratadas, né? Sim, sim, eu vi. Então, talvez isso me atrapalhe muito, porque quando eu estou no momento da escrita, foge. E aí eu sempre é interessante porque eu já venho utilizando também a técnica de Pomodoro. Mas aí, quando eu passo os 25 minutos, que dá aquela pausa, acontece duas coisas. Ou a minha pausa, ou eu não consigo mais focar, ou então eu passo, em vez de 25 minutos, eu passo 40 minutos focada. É muito contraditório. Entendi. É, o que que talvez seja uma coisa interessante é você pensar dentro da sua rotina hoje o que que seria o mínimo viável diário para a tese, sabe? Uhum. O mínimo viável diário hoje para você, assim, não é o ideal. É tipo assim, aquilo que é o mínimo que você sabe que você consegue fazer todos os dias. Você tem ideia do que pode ser? Tenho, tenho. Eu acho assim que uma leitura crítica
de pelo menos assim 5 páginas das quais, de algum texto do qual eu pudesse separar coisas importantes a serem acrescentadas no projeto, já seria algo, algo tranquilo de ser feito. Tá. E você tem algum momento do dia que você tá mais propensa a conseguir fazer isso? É interessante porque como eu como eu acabo ficando sem sono à noite, é o horário que parece assim que as ideias estão mais ligadas, assim, é o horário que eu quero desligar e é o horário que eu tô mais ligada. Então, só para eu entender, a noite acaba sendo hoje o espaço que você tem nas suas 24 horas para conseguir fazer as leituras e você. Então, o seu sono ele tá adequado a isso, só para entender que você tá indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, só nos dias que você aula de manhã que você tá acordando mais cedo, é isso? Não, eu consegui atualmente dormir mais ou menos 11 horas da noite, né? Acordar é que está sendo variável, né? Mas não passa de 8. Tá. E assim, mas é aquela coisa assim, com peso na consciência, que eu vou me deitar pensando, ai meu Deus, eu poderia estar lendo, sabe? Aquele momento que vem aquela ideia, olha, mas tem aquele autor que disse tal coisa, eu poderia estar ali é, fazendo alguma leitura, escrevendo alguma coisa, e não, e aí eu tenho que lutar contra aquele pensamento, né, de não, eu tenho que nesse momento me deitar, fazer um relaxamento, né, e amanhã, dentro do horário biologicamente aceito, né, é que eu teria que ter aquela escrita. Posso te dar uma dica que funciona comigo? Não sei se vai funcionar com você, mas comigo funciona super. Muitas vezes acontece comigo também de eu ir dormir e minha cabeça ainda tá muito agitada, assim, porque ou no dia eu dei alguma aula até tarde também, ou porque eu tive encontro do grupo de pesquisa, ou porque eu fiquei lendo até tarde e fiquei cheia de, isso e aquilo, né? O que que me ajuda em primeiro lugar? Primeiro entender que a minha mente está agitada e falar, nossa, minha mente está agitada, eu tô diferente, né? E aí é o negócio que você falou, ó, de ter o bloquinho Uhum. pra você. E aí, o pessoal tá perguntando se a live começou às 11. Não, começou às 13, gente. Já pensou a gente tá aqui às 11 batendo papo? Teria sido gostoso também. Mas olha, então, antes de dormir, se você ficar tendo esse monte de ideias, é legal que você anote. Por quê? Porque você sabe, fica, mesmo que inconsciente, a sua mente fica, você fica tranquilo que a sua mente não vai, que você não vai esquecer isso aqui, basicamente. Uhum. Então você anota para lidar amanhã. Só que aí tem um truque. Tem um truque, que é o seguinte: eu gosto de escolher um desses assuntos para ficar pensando até adormecer. E aí eu fico pensando, Uhum. tipo assim, e eu acabo dormindo. Mesmo estando sem sono, eu fico tão lá no pensamento. Então, suponho que você esteja tendo um monte de ideias, não, porque a autora tal falou tal coisa, porque a professora que não sei o que, não sei o que lá. Anota tudo para você lembrar disso no dia seguinte. Mas escolhe um tópico para você ficar pensando na sua cabeça. Ai, nossa, por que isso, né? Ah, porque antigamente. Ah, porque a influência de Portugal e daí o tipo de farinha. Eu não sei, tô chutando, tá? O que você. Uhum. É. E aí você fica pensando nisso porque é gostoso e você relaxa a sua mente de uma maneira que você também tá meio que alimentando ela, é capaz que você sonhe com o negócio. E aí você acaba pegando no sono. Me ajuda, eu faço isso, sabe? Fico lá pensando e quando Uhum. vejo já dormi. Nem lembro qual foi o final da história, sabe? Assim, mas como eu anotei também, então no dia seguinte até me ajuda a lembrar das coisas que eu tava pensando. Então talvez isso te ajude também. Fica aí uma dica pra Certo. tentar fazer Uhum. isso, tá? Eu penso, na verdade, nossa, resolver essa questão da apneia, que bom que você está no tratamento, vai te ajudar demais na rotina. Porque, nossa, influencia em tudo, né? Você ficar com sono o dia inteiro é terrível, né? Influencia em tudo, absolutamente. Agora, se você costuma fazer essa leitura à noite, de segunda e de terça, então você não faz, certo? Não. E aí, como que você veria uma substituição para segunda e terça? O que que você acha que você poderia fazer, que talvez não seja leitura, mas que seja algo relacionado ao seu projeto na segunda e na terça, ou de manhã ou de tarde?
Eu poderia transferir esse horário, né? Em vez de ser à noite, essa leitura poderia ser uma atividade, por exemplo, um horário em que eu estivesse mais acordada. Tá. Por Mas exemplo, tá, umas 10 horas. o horário, só transferir o horário transfere o seu nível de energia para conseguir estar concentrada também para estudar? Ou você pode aproveitar isso ao seu favor, e daí na segunda e na terça você trabalha em questões mais, como posso dizer? Talvez passar o fichamento para o computador, algo nesse sentido, sabe? Que daí você aproveita também para Sim, estudar o que você leu, o que você selecionou, não sei, tô fazendo sim, brainstorming aqui junto com você, sabe? Porque já que você gosta, você se sente mais concentrada à noite, é importante que você aproveite isso. E não ficar se forçando essa concentração em momentos que você não vai estar concentrado. Então, talvez existam outras atividades relacionadas à tese que você possa fazer nesses 2 dias que vão ser durante a tarde. Então, talvez conversar com a sua orientadora, porque se ela tá lá em Coimbra, tá com uma diferença grande de horário, então talvez tenha que fazer de manhã essa conversa, né? uhum, Então, só o fato, por exemplo, sim, coloca assim, de segundo, eu não sei que dia você conversa com ela, mas poderia ser segunda ou terça, se você puder sim, arrumar isso, porque daí você meio que compensa, sabe? Ah, já que eu não vou estudar hoje à noite, pelo menos eu conversei com a orientadora, sabe? Assim, trocar certo. atividade que tem a ver com o nível de energia e não necessariamente fazer a mesma atividade em outro horário, porque talvez essa troca não seja justa com você mesmo. Porque se você se concentra de noite, você tentar trazer uma atividade de concentração para um horário que você não está concentrada, talvez não seja, talvez funcione, né? Uhum, Mas talvez não. Então, só para você não ficar frustrada caso não funcione, entendi. tá? Na parte da tarde, assim, como que costuma ser para você? Então, a parte da tarde é uma parte para mim que, se eu não tiver nenhuma atividade, nenhuma reunião, para mim, eu, tem dias assim que eu passo um bom tempo deitada, assim, descansando mesmo, dormindo. Nossa, Aqui é mais quente no período da tarde, aqui na minha casa é meio voltada para o lado do sol, então, assim, fica mais complicado, por exemplo, para fazer uma atividade física, porque o tempo fica mais abafado, né? Mas assim, geralmente à tarde é o período que eu costumo ter as reuniões de trabalho, né? Porque é uma forma nas que você está aproveitando o tempo, mesmo que você nem seja. sim, Ah, isso, sou parecida, né? Parte também. porque como a instituição que eu trabalho, ela dá aula pela manhã e pela tarde, né? Então, geralmente as reuniões elas são feitas no período da tarde, justamente para não ter um choque. Então, dificilmente uma reunião é feita pela manhã, Uhum, a não ser que seja uma situação extraordinária. uhum. Mas geralmente à tarde é esse período de reunião, ou então de atendimento de aluno, geralmente já tem alguma coisa para ser direcionada. E os planejamentos de aulas, você precisa fazer ou já está pronto? Preciso, Quando, preciso. quando que você costuma fazer? É, algumas disciplinas, como eu já administrava em outros semestres, então eu faço só uma atualização, geralmente uma semana antes, por exemplo. Hoje terça-feira, eu vou atualizar a da próxima terça. Então, só uma revisão mesmo, acrescentar algum conteúdo, algo novo. Mas algumas coisas já estão prontas, outras é que realmente, como o curso também é um curso novo, algumas disciplinas estão sendo colocadas agora, então no começo do semestre tem que ser feito esse planejamento de aulas, as emendas, é, toda essa documentação do curso. E aí você faz todos os dias, então, é isso? O de segunda Sim, faz na terça, o de terça você faz na quarta, é, na quinta, e na sexta, na sexta, é isso? não, assim, aula mesmo eu só dou segunda e terça. Os Ah, outros dias eu estou só na coordenação, tá. né? Então, Então, quarta, Paulo de então, por exemplo, Ah, já é. até sexta-feira, se eu não fechar tudo de segunda, na segunda eu fecho. E na terça-feira também. Mas geralmente eu faço tudo com uma semana de antecedência. Já, já faço tudo que eu digo assim. Por exemplo, faço uma enquete para colocar no Socrative, alguma coisa para usar alguma metodologia diferente.
mas as aulas elas já estão elaboradas, estão só revisadas ali para não ver se está com algum erro ortográfico, ou então para atualizar alguma informação, para colocar algum arquivo diferente. Elas já foram elaboradas, é só mesmo uma revisão daquelas aulas. Tá, entendi. Só para eu entender o que tem de recorrência na sua semana para você fazer no seu planejamento semanal. E aí, levando em conta, então, que na parte da tarde você está com energia mais baixa, não colocar essas atividades que demandam um planejamento, então, né, que demandam uma concentração maior. Tá, então a gente já pensou em algumas coisas boas aqui para você. Todos os dias trabalhar em alguma coisa da tese. Eu acho que isso vai ser importante. A outra coisa, então, que a gente também comentou é você não ter uma cobrança muito alta nesse trabalho de terça para quarta, porque você deu aula até tarde, daí na quarta de manhã tá lá fazendo. Eu achei que você dava aula na quarta de manhã. Mas aí, na segunda e na terça, você trabalha na coordenação ou só quarta, quinta e sexta? Segunda e terça à tarde, né? E segunda e terça à noite, aula. Aí nos outros, quarta, quinta e sexta, só realmente atividades da coordenação. Tá bom, não tem atividades da coordenação na segunda e na terça, só aula. Só no período da Ah, tarde. entendi. Tá, Só no período da tarde. entendi. Então as questões da tese na segunda e na terça teriam que ser feitas de manhã, é isso? Uhum. Na verdade, quem está na coordenação acaba trabalhando 24 horas. Ai, é verdade. A gente Essa é a verdade. O tempo todo tem que ter espaço. Isso foi também uma coisa meio que eu aprendi, assim. Porque se a gente deixar domingo, 10 horas da noite, tem mensagem, assim, de aluno. Ah, professora, prova tal, não sei o quê. Então, quando eu vejo aquela ali, segunda-feira eu vou e respondo. Né? Segunda-feira, no meu horário de trabalho, eu vou e respondo. sim. Eu tô pensando aqui. O que você normalmente deixa para fazer no sábado? Só para eu entender o que tá transbordando da sua semana. É realmente a parte da tese. É o que acaba indo para o sábado. E como que é a qualidade desse estudo no sábado? Você deixar tudo pro sábado? Ou é muito bom ou é muito ruim, porque tem aquela questão do hiperfoco. Então, se eu tiver hiperfoco, e aí eu leio tudo, sai alguma coisa, dá tudo certo, né? E ok. Agora, se por alguma outra questão não tiver tudo bem, aí perdi ali o sábado. Entendi, entendi. Eu vejo assim, se você colocar como uma meta pessoal, você trabalhar todos os dias na tese, levando em conta que sábado e domingo são totalmente opcionais, ou seja, que você não está contando com eles no seu cronograma, nada impede que no sábado, ou até no domingo, se você quiser, você falar assim, nossa, hoje eu tô aqui inspirada para alguma coisa da tese. Você vai lá e Uhum. faz. Mas se você também não tiver, você tem que estar tranquila que nos outros dias da semana você conseguiu fazer pelo menos um pouco ali com relação à tese, sabe? O que me preocupa é que na quarta, quinta e sexta que você vai fazer isso à noite, você vai estar mais cansada também, né? Porque de um dia inteiro de trabalho. Então, talvez você pegar um pouco mais leve nessas leituras. Você falou que se você conseguir fazer uma leitura crítica de 5 páginas por dia para você tá legal, mas você tem que ver se é o melhor uso do seu tempo, porque assim, por exemplo, eu tô rabiscando aqui enquanto a gente tá falando, tá? É. Mas segunda quando que você costuma fazer reunião com orientadora? Tem um dia fixo? Ainda não. A gente está. Como ela está lá em Portugal, é muito da dinâmica do tempo dela. Mas eu já pedi para ela deixar um dia para mim, um ajuste Não desse precisa no tempo. mesmo dia, mas se for na segunda ou na terça, por exemplo, de manhã, para você é bom, né? Porque Uhum. dias mais livres, digamos assim, né? Então, o dia da orientação, você, tipo assim, a sua meta é todo dia trabalhar na tese de alguma maneira. Se você já fez a orientação, já tá bom, sabe? Assim, tipo, você não precisa ficar se forçando a fazer alguma outra coisa. Pelo menos nesse momento que você tá, né? Aí, nos Uhum. outros dias, você tem que pensar que é, quarta, quinta e sexta você trabalha o dia inteiro nas ações de coordenação
Então, mesmo que você estude à noite, não vai ser um estudo super forçado, assim, porque nem tem porquê nesse momento que você está da tese também, né? Você está no momento de levantamento bibliográfico e tal. Então, teste se você fazer essa leitura de 5 páginas à noite funciona para você. Certo. Na terça-feira, que você trabalha à tarde e tem aula à noite, talvez na terça de manhã seja um bom dia. Assim, não de manhã, 7 horas da manhã, mas tipo assim, sei lá, umas 10, 11 horas, né? Quando você estiver se sentindo bem, depois de acordar e tal, que você dedique a sua tese de alguma maneira. Talvez a leitura de um texto mais difícil, ou então você catalogar, sabe, fazer coisa que demanda dados, assim, né? Aquela mexer Sim. na fichamentos e coisas desse tipo. Então, talvez dedicar, né, um desses 2 dias, ou segundo ou a terça de manhã. Então, assim, quando você não tiver o encontro com a sua orientadora, você pode fazer isso. Mas quando você tiver no outro dia que não tiver o encontro com ela, você dedicaria a essa parte administrativa da tese, Uhum. que é de fazer Sim. essa organização dos dados e tudo mais. Faz sentido isso? Sim, faz É, sentido. porque assim, nesse momento que você tá, vai chegar num outro momento que a gente ainda não sabe como vão ficar as coisas, né? Daí se você vai voltar para lá agora, se não vai voltar, se as aulas vão ser online e tudo mais. Você já tem essa informação? Não, ainda não. Provavelmente terei que voltar para Sobral, né, que é a cidade que eu trabalho, por conta da coordenação, porque acaba que muitas coisas a gente só consegue resolver com a presencialidade. Mas aulas mesmo ainda não. Mas e o doutorado? Ao doutorado, eu só pretendo voltar nas férias do próximo ano para fazer uma parte da pesquisa lá, né? No momento, as apresentações elas são todas virtuais mesmo, não tem Sim. a necessidade de estar lá no momento, Mas só quando essas, eu for fazer essa pesquisa. mas elas são ao vivo? Você tem que estar ao Sim, vivo? E daí sim, elas vão começar ainda ou já começaram? já começaram. Ah, e Já que horário começaram. que acontecem? Elas geralmente 11 horas da manhã, que é 4 horas da tarde, lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Costuma ser um horário bem fácil de ser assistido, justamente porque tem muitos alunos que estão aqui no Brasil. Hum. Então, são horários bem mais tranquilos. Mas aí que dias da semana que são? Todos os dias? Aí depende da disponibilidade do orientador, depende do, do próprio orientando, né? Depende de como que foi agendado É. pela universidade. Nossa, cada vez mais eu vejo a importância do planejamento semanal para você, porque você tem esses blocos que são recorrentes, mas que eles transitam ao longo da semana. Se você não fizer esse planejamento semanal, você vai ficar doidinha, né? Porque é Com muita coisa. certeza. Oi? Com certeza. É, e aí esses planejamentos que a gente está falando, né, especialmente com relação à tese, você pode colocar numa cor diferente só para você saber que é um planejamento, porque se você tiver Certo. flexibilidade, tá? Uhum. O que mais aqui? Deixa eu ver. O que você acha assim que eu poderia te ajudar nesse momento, além dessas questões que a gente já discutiu até aqui? Eu acho que você já me ajuda muito com questão, por exemplo, da ansiedade, porque toda essa é uma situação muito de ansiedade, e as suas partilhas, assim, das técnicas de meditação, de todas as da yoga, né, tudo isso acaba, de certa forma, também me ajudando bastante, né, então, também percebi a importância desses momentos da meditação para me ajudar a manter a cabeça no lugar, né, para manter a ansiedade sob controle e conseguir tomar algumas ações. Né? Então, eu acho que isso também, esse momento, assim, entender toda a importância, onde encaixar esse momento, isso também é muito importante para mim. E você está conseguindo encaixar? Então, eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo mesmo. Eu acho que a minha maior dificuldade é quando eu tenho quebras. Né? Por exemplo, No, eu
coisa para outra? É, por exemplo, quando eu precisei voltar para o interior, e aí fiquei sem apartamento, tive que ficar um tempo em hotel para poder, né, montar a casa, todas essas coisas. E aí consegui ter ali consegui construir ali até uma rotina mesmo com todas essas dificuldades, principalmente da apneia do sono. Ia trabalhar, ia praticar atividade física, um momento lá do estudo, né? E Hum. aí veio o isolamento social de novo, né? Agora em março, Nossa, nossa. A gente, derrubou tudo. assim, a gente vai empilhando as coisas, né? É, Dia a dia a gente está tão imerso que a gente esquece quanta coisa está acontecendo e que influencia na nossa ansiedade, né? isso. É, é realmente muita coisa, assim. Eu acho que o foco tem que ser em ficar bem mentalmente. E eu acho que na questão da meditação, talvez fazer algumas meditações guiadas quando você sentir que é um momento que é meio que uma janela de tempo para você ao longo do dia, sabe? Você falar, posso fazer algo de 5 minutinhos, de 3 minutinhos, talvez já ajude. E talvez antes de dormir também. Eu sei que eu te dei a dica Uhum, em alguma coisa, mas talvez antes de dormir fazer uma meditação guiada para relaxamento pode ser uma boa. Porque, uhum, é assim, mas eu, quando eu tenho dificuldade para dormir, só o fato de estar deitada, descansando, eu já meio que sinto que é como se eu estivesse dormindo um pouco, sabe? Eu falo, pelo menos estou deitada. Porque quando eu vejo que o sono não veio, eu falo, bom, pelo menos eu tô aqui deitada, tô descansando fisicamente. E o fato de você fazer uma meditação de relaxamento é isso, você sente que você está descansando mais. Então, não sei, pode te ajudar também. Tem alguns aplicativos, né, de uhum. meditação guiada. Conhece alguns? Conheço. Então, podem ser úteis para você também ao longo do dia, assim. Acho que pode ajudar. Além disso, acho que você também está fazendo terapia, né? Uhum, Você faço. né, nesse momento, assim, não tem como tirar, né? Não, não mesmo. Então, olha, são várias coisas que a gente conversou aqui que eu acredito que sejam. A primeira delas você ter essa consciência de que o fator principal desse momento é o tratamento da apneia. Uhum, É você também estar fazendo esse tratamento com a questão da ansiedade, tudo. Eu acho que isso também vai ajudar demais, especialmente nesse momento. Eu também faço, não tenho o que fazer, sabe? A gente está num momento muito, muito, muito difícil, com mil inseguranças, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer no semestre que vem, no mês que vem. Então, é impossível a gente não ser afetado por isso. Então, a gente tem que proteger a nossa mente mesmo, né? Então, eu acho que esse é o foco. E aí, trazendo assim para a vida real que eu falo, que é o mão na massa ali do trabalho, do estudo mesmo, eu acho que o grande desafio para você é que você tem 3 turnos. Nossa, esse é o maior desafio. E você não tá dormindo bem, aí, uhum, nossa. Então, assim, você tem que focar realmente no mínimo viável diário naqueles dias que você estiver se sentindo mais cansada. Você tem que saber qual é esse mínimo viável diário para o seu trabalho, para sua casa e para sua tese. Sabe, para você não se sentir frustrada porque você não conseguiu fazer tantas coisas, porque não vai ser todo dia que você vai conseguir fazer muitas coisas. Vou te contar uma historinha minha assim, só para dar como exemplo, mas em 2019 eu fiquei super mal de saúde. Eu tinha feito uma cirurgia em 2017 e em 2019 eu descobri, na verdade, eu levei vários meses para descobrir que eu tinha uma série de alergias e intolerâncias alimentares. E enquanto não descobri, eu tava passando muito mal. Eu tava assim, como, não sei se aí em Fortaleza, aí, se aí no Ceará vocês falam assim, mas eu tava só o pó da rabiola, assim, sabe? uhum, Tava, sim. eu tava muito ruim, assim, e eu me sentia cansado o tempo inteiro. Então, essa coisa, às vezes eu levantava da cama, eu descia, que eu moro no sobrado, a escada, e me jogava no sofá. E daí, para levantar de Uhum, força, era muito difícil. E aí, como que eu fazia? Porque sabe, eu tava no mestrado, eu tava, né, fazendo curso, tudo isso que eu faço é uma realidade até parecida, se a gente parar pra pensar. E era muito difícil. Tinha dia que eu falava, eu não, dá vontade de chorar. Eu falava, eu tô tão cansada que eu não vou conseguir fazer. Então, o que que eu fazia, tá? Eu tive que abrir mão de uma série de coisas. Eu não acho que seja o seu caso. Eu acho que você já tá bem com o seu mínimo mesmo, né? Que é o trabalho e o doutorado. E ainda tá fazendo à distância, o que ajuda um pouquinho nessa questão.
dentro das condições que a gente está, pelo menos, né, tem isso, mas eu era fazer o mínimo do mínimo do mínimo mesmo. Eu tive que tirar muita coisa da minha vida, muitos projetos que eu não ia conseguir dar conta, então me convidavam para fazer uma disciplina de pós. Uhum. Não tenho condição, não dá, assim, não consigo pegar mais nada além disso. E é ruim falar não para coisas que você se interessa, coisas que são legais, mas não tem jeito. Então, dentro da sua rotina, já sabendo que é uma rotina pesada, é você pensar o tempo todo, como que eu posso fazer com que isso fique mais leve para mim, né? E com certeza, assim, em todas as suas atividades, você vai conseguir encontrar algumas maneiras de trabalhar no mínimo diário. Porque tem o. Eu penso assim, tem o mínimo, tem o normal, que é tipo, quando eu tô num dia legal eu consigo fazer, e tem o maravilhoso, tipo, nossa, Uhum. expectativas, consegui fazer a mais aqui do que eu queria. Eu acho que todos os dias a gente trabalha mentalmente com essas três coisas na cabeça, né? Mas tem dia que você só vai fazer o mínimo. E se você não estiver se sentindo bem, não adianta você se forçar a fazer mais. O que eu acho que tá pegando para você, que eu até te perguntei como que eu posso te ajudar, você falou é essa questão da rotina e com a tese. Toda vez que a gente tem alguma coisa que a gente pode parecer que para os outros não é nada demais, mas se para a gente está pegando, é porque no fundo só a gente sabe da nossa vida, entendeu? Uhum. Sabe, né? Só a gente sabe da nossa vida. Então, por mais que a gente explique para as pessoas, só a gente sabe quais são as nossas necessidades. É a gente que está ali acordando e tendo que ler o livro e o artigo e escrevendo e trabalhando e dando aula. A gente sabe como é a nossa realidade. Então, é pensar nisso todos os dias, sabe? Dependendo de como você acordar, se você tiver tido uma noite melhor de sono, você sabe que você vai conseguir fazer mais coisas. E aí você tem que ter meios de conseguir personalizar a sua rotina naquele dia para conseguir aproveitar que você vai conseguir fazer essas coisas. Mas assim como você vai ter dias que você não vai estar legal. E aí, quais são as coisas mínimas que eu preciso fazer hoje, que não vão me sobrecarregar, mas que também meio que eu vou passar Uhum. batido aí para todo mundo e ninguém vai ficar, nossa, o que aconteceu com a Carol? Ela tinha que entregar, Uhum. entregou, tal. Né? Então, assim, fazer o mínimo mesmo, sabe? Eu acho que é isso. E não tem como, Carol. Assim, eu que estou conciliando o doutorado com o meu trabalho também, meu, eu sei que meu é muito paulistano, tá? Me desculpa. Tudo bem. É, é muito difícil. Então, assim, eu acho que a cobrança sempre existe, mas eu fico sempre pensando, tá, eu quero entregar o melhor trabalho do universo, mas qual que é o mínimo desse trabalho? Eu foco nesse mínimo. Fiz o mínimo e tem tempo ainda, beleza, eu vou melhorando, entendeu? E eu acho que isso pode se aplicar bastante no seu caso também. O que que você acha? Com certeza. Eu acho que é basicamente isso mesmo, essa linha de raciocínio que eu tenho que ter de. E aí, como você falou, a gente quer entregar o melhor. E aí eu não sei se é uma coisa que só acontece comigo pela questão do TDAH, mas parece que a gente tem assim, olha, eu sei que é inconsciente, não é que eu pense, que eu racionalize dessa forma, não. Mas assim, eu sei que já deu certo eu fazer algo que deu certo de uma vez só, né? Então, é Como assim? como se, assim, por Yes. exemplo, aquela história lá de que pode ser que ao invés de passar os 25 minutos e der um intervalo, eu consiga passar 40 e fazer Ah, muita coisa e dar certo, né? Então, parece que inconscientemente a minha cabeça pensa assim, olha, você faz muita coisa, né? E dá certo. Então, não vale a pena você gastar esses intervalos se você pode fazer os 40 de uma vez e dar tudo certo, né? entendi. Mas assim, não é uma coisa que eu ache certa ou normal, ou mesmo que eu goste de fazer. É uma coisa que é custosa, no final das contas, assim, energeticamente, psicologicamente, emocionalmente falando, esse hiperfoco, ele é muito custoso, né? E eu acho que, para mim, a dificuldade é justamente quebrar isso de forma, dentro do meu inconsciente, sabe? Quebrar de que não, você faça passos diários, faça o mínimo diário e não faça tudo de uma vez. Sendo que já são 35 anos que eu fiz dessa forma e, de certa forma, deu certo, né?
Uhum. Então, para mim, eu enxergo esse como o meu maior desafio. É, eu acho assim, não precisa consertar o que não tá quebrado, né? Mas se algo te incomoda é porque você sente que tem algo quebradinho ali que você precisa Uhum. consertar. Então, você falou várias vezes também dessa questão do hiperfoco, de ficar um tempão, e que isso até funciona, só que tá te custando, digamos assim, não tá sendo agradável para você, tá desconfortável. Uhum. Então, eu faria esse teste durante algumas semanas, talvez esse mês, assim, para testar se fazendo um pouquinho por dia você consegue melhorar isso e deixar o sábado como opcional. Se você colocar na sua cabeça que o sábado é opcional, você vai fazer na quarta, na quinta, na sexta, porque você fala, não, eu não Uhum. quero fazer no sábado. Se por acaso que chegou sábado e você falar assim, não, tá bom, vou fazer algumas coisas, tudo bem, mas foi opcional, entendeu? É o que Uhum. falo assim, às vezes as pessoas ficam, eu tenho que passar, eu fico domingo zerando minha caixa de e-mails. Uma coisa é você precisar do domingo para fazer isso, porque acaba virando um círculo vicioso. Outra coisa é você tá lá no domingo e você fala, intencionalmente vou entrar no meu e-mail para dar uma olhada aqui. A mesma coisa para você com relação à tese. Você já tem uma rotina super pesada, entendeu? Para você ficar contando com o sábado como se ele fosse um dia útil, por exemplo. Então, eu realmente assim, eu tentaria pegar leve no dia a dia, fazendo o mínimo realmente com relação à tese, de modo que você tente tirar essa carga pesada do sábado. E se você tiver que fazer ou quiser fazer algo no sábado, tudo bem, só que você não obrigatoriamente deixou tudo para o sábado. Porque se acontecer de no sábado você não estiver bem, e já deve ter acontecido com você, aí você fala, poxa, passei mais um sábado sem trabalhar na minha tese, e agora é só sábado que vem, entendeu? Uhum. Sim, Bom, então sim. bastante coisa para você testar. Com certeza. Tudo anotado. Tem alguma coisa que você queria que eu te perguntasse que eu não perguntei? Ixi. Não, eu acho que perguntou bastante, né? A gente falou de tudo, atividade física, sono, que são coisas assim, importantes, meditação, né? Te ajudei? Acho que é demais. Nossa, com certeza, assim, são coisas assim que a gente vai lembrando, anotando, né? Coisas assim muito, muito importantes. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, Carol. E assim, boa sorte aí com essa rotina. Tomara que tudo fique bem o mais rápido possível para você poder voltar para Coimbra tranquila, conseguir trabalhar na sua tese sem ficar preocupada se vai ter que ter vacina, visto isso, aquilo para entrar. Visto Amém. a vacina, com certeza vão pedir. Mas então, que boa sorte para todos nós, na verdade, né? E Com qualquer certeza. que você tiver, você sabe onde me encontrar, pode mandar perguntas, tudo. E quando você puder, assista o módulo de planejamento de vida, que eu acho que vai te inspirar bastante, especialmente na parte que a gente fala das áreas da vida, das responsabilidades, porque vai te ajudar numa construção de uma rotina legal, assim, com relação ao que você precisa fazer de maneira recorrente ou não, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada também. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente até aqui, Carol. Um beijo para você, uma ótima, viu? Tá bom. Beijo pra você também. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.